O princípio regulador do culto é um assunto que, por vezes, suscita controvérsia, mesmo porque o assunto, adoração, é, às vezes, o ídolo do coração de muita gente, né? E a Escritura, ela diz em 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com ordem e decência. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota nos seus documentos, tanto constitucionais, né, documentos de ordem, quanto também na sua confessionalidade, o que é chamado historicamente de princípio regulador do culto. A Constituição da Igreja, no artigo 1, já os primeiros artigos são os chamados artigos pétreos, né, são os basilares de toda a constitucionalidade da Igreja. O artigo 1 diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve, referindo ao documento dos padrões de Westminster. Rege-se pela presente Constituição, é uma pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce seu governo por meio dos concílios e indivíduos regularmente instalados. Bom, lá no Princípios de Liturgia, que é também um documento constitucional, no artigo 8, diz assim: o culto público consta ordinariamente da leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas, a ministração dos sacramentos quando realizado no culto público, faz parte dele. É interessante porque nessa edição de 2019, na nota número 8, mencionando um documento da Comissão Executiva de 2007, diz lá na resolução, resolve, né? Reafirmar o princípio reformado estabelecido pela Confissão de Fé de Westminster, de que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Isso aqui é uma citação direta da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, parágrafo 1º. Segundo, continuando a resolução, determinar que seja mantida e reforçada a tradição reformada que se reflete em decisões anteriores do Supremo Concílio PB sobre a matéria, que sempre fundamentada nas Escrituras tem reconhecido e proclamado a santidade do culto, que deve ser oferecido a Deus pela mediação única de Cristo, com reverência e santo temor, na exclusiva dependência do Espírito Santo, para que haja também a verdadeira alegria espiritual, e que são inconvenientes todas as formas que possam distanciar os adoradores desses princípios, sendo que, dentre essas formas inconvenientes, conforme já declarado no Supremo Concílio de 1998, encontram-se as expressões corporais acentuadas, podendo ser incluídas entre as quais práticas tais como danças litúrgicas e coreografias. Terceiro, determinar os ministros, conforme o artigo 31 da CIPB, a linha D, né? E aos presbíteros, conforme o artigo 88, a linha E da CIPB, que sejam zelosos quanto ao santo culto do Senhor, repudiando todo fogo estranho, não ordenado na palavra, e que, consequentemente, provoca a sua santa ira sobre os disciplentes e infiéis, conforme Levítico 10, de 1 a 7, Malaquias 1, de 6 a 14 e João 4, 24. Bom, então nós temos a nossa CIPB e também nossos princípios de liturgia reafirmando que temos o princípio regulador do culto. Dentro da tradição reformada, obviamente, nós temos, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, na pergunta 96, dizendo o seguinte: o que exige o segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma,
nem o adoremos de modo diferente daquele que ele nos ordenou em sua palavra. A Confissão de Fé de Westminster, nós já lemos, conforme na própria citação, né, do princípio de liturgia da IPB, mas nós temos também ainda o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 108 e 109, dizendo o seguinte, pergunta 108, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas, tais como Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração, as ações de graça em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir a palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a ele, bem assim o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso e, segundo a posição e vocação de cada um, remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Então nós temos, de fato, o princípio regulador estabelecido na nossa tradição, na nossa documentação e nos nossos documentos de ordem jurídico, né, conciliares. O princípio regulador do culto, ele significa simplesmente que devemos adorar a Deus somente conforme ele prescreve na Sagrada Escritura. É isso, só isso que significa o princípio regulador do culto. Deus deve ser adorado conforme ele revelou, conforme ele prescreve, conforme ele exige. E é proibida toda forma, usos, elementos, práticas, palavras, ensino, pregação que estejam em desaprovação ou contrariedade ao que a palavra de Deus diz, né? Dentro ainda da nossa documentação que nós aceitamos, por exemplo, o teólogo presbiteriano, o Archibald Hodge, no seu comentário à Confissão de Westminster, ele diz assim, que Deus em sua palavra nos prescreveu o modo de cultuá-lo aceitavelmente, e que se nos constitui uma ofensa dirigida a ele, e mesmo grave pecado, negligenciar cultuá-lo e servi-lo de forma prescrita, ou tentar servi-lo de alguma outra forma não prescrita. O mais recente comentário da Confissão de Fé de Westminster, do Chad Van Dixhoorn, Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, ele lá na página 287, dessa edição da editora Cultura Cristã, editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz lá na página 287, no último parágrafo, o chamado para fazer na adoração o que é prescrito na Bíblia, em vez de meramente evitar o que é proibido na Bíblia, é um importante princípio regulador para o culto. Membros e amigos da Assembleia de Westminster compreenderam a suficiência da Escritura para a adoração, de uma forma que a Igreja Romana, as igrejas luteranas e a hierarquia da Igreja Anglicana não compreenderam. Como princípio, essa atenção à prescrição bíblica proveitosamente nos guarda de promover nossas igrejas qualquer atividade que soe prática, pareça bonita, cheire a algo maravilhoso, produza uma sensação confortável ou tenha um sabor vagamente teológico, mas que não é prescrito na Bíblia. Então, voltando à definição, o princípio regulador do culto, que é aceito nos nossos documentos, que é aceito na nossa confessionalidade, né, os padrões de fé de Westminster, de fato é parte da tradição reformada presbiteriana, né? É verdade que os presbiterianos que na Assembleia de Westminster produziram um documento chamado Diretório de Culto de Westminster, como produzir também um diretório de culto doméstico. Todavia, os presbiterianos que migraram para as colônias inglesas, o que veio depois a ser os Estados Unidos da América, eles não adotaram oficialmente em suas assembleias esse documento, o Diretório de Culto. E por isso, os presbiterianos que são fruto missionário dos presbiterianos americanos também não receberam a herança deste documento. Mas, independentemente disso, o princípio, a doutrina, a prática, o diretório de culto
quanto praticado na doutrina princípio de culto, né, o princípio regulador de culto, ele sim faz parte da nossa tradição. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais de liturgia, né, de doutrina da nossa confessionalidade, eu recomendo, por exemplo, começar com Calvino. A editora Klee publicou esse livro, As Obras de Calvino, e nele você tem a obra, uma das primeiras obras de Calvino, chamado A Necessidade de Reformar a Igreja. Curiosamente, embora Calvino trate sobre aspectos soteriológicos, cristológicos, eclesiológicos, mas especialmente ele se dedica a falar sobre vários aspectos do culto, inclusive em tratar sobre o princípio regulador do culto. Então, é nesse primeiro texto que Calvino vem tratando sobre o princípio regulador do culto, embora também já esteja presente em outros textos menores. Ainda, eu gostaria de recomendar, aos que sabem inglês, The Worship of God, a adoração de Deus, conceitos reformados na adoração bíblica, publicado pela Mentor, a editora Mentor, e tem como participação de autores o reverendo Terry L. Johnson, Robert Godfrey, Joseph Piper, Morton Smith, Brian Schwartley, Benjamin Shaw e Cliff Blair. Então você tem grandes nomes de referência reformada escrevendo e participando dessa obra. Bom, ainda desejo recomendar em português, embora está esgotado, infelizmente, poderia sair uma segunda edição revisada aí, a Liturgia Reformada, ensaio histórico do Charles Beard. Então, uma obra muito interessante, foi outrora publicada pela SOCEP, está esgotada. Ainda você tem, dentro da tradição, uma obra do Richard Muller e Roland Ward, chamada Escritura e Adoração, Interpretação Bíblica e o Diretório para Adoração. Ele, na segunda parte do livro, o Richard Muller, o Roland Ward, ele faz uma análise histórica da produção, do uso do diretório de culto de Westminster, o que veio definir a adoração presbiteriana de descendência inglesa ou britânica, que vai para os Estados Unidos pelo trabalho missionário, também para outras regiões do mundo. Ainda, se você quer estudar a adoração, essa obra do Hugh Oliphant Old, a Adoração Reformada de Acordo com a Escritura, um manual de liturgia, de culto, teologia litúrgica, perspectiva reformada, ortodoxa, confiável, uma obra excelente. Esse livro da Karen Magg, Adorando com os Reformadores, foi agora recentemente publicado pela editora Cultura Cristã. Recomendadíssimo, você tem que ler. E uma obra que a Cultura Cristã também já está preparando, está no prelo aí para em breve sair em português, é Adoração Reformada, Liturgias do Passado para o Presente, do Jonathan Gibson e Mark Wirgay. Então, uma obra excelente, é um calhamação que vale a pena aí conhecer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido sobre o princípio regulador do culto, que ele está de acordo com a Escritura, porque ele exige que Deus seja adorado somente conforme Deus prescreve na Sagrada Escritura. Que nós presbiterianos temos na nossa Constituição, nos nossos documentos de ordem, nos nossos documentos confessionais, nós temos na nossa tradição, nós temos também o manual litúrgico que é publicado pela Cultura Cristã, e a edição que eu tenho aqui é uma edição de 1992, isso mesmo. O editor ainda era o Walter Graciano Martins, grande tradutor das obras de Calvino em português. Ele no prefácio, na apresentação, ele diz assim: este manual é basicamente o mesmo manual de culto, não poderíamos elaborar outro, pois este certamente foi elaborado por alguma comissão nomeada pelo Supremo Concílio. Portanto, não pode ser modificado sem autorização, porquanto o princípio de liturgia preceitua. Aí abre aspas. Primeiro, este princípio de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só reformável nos mesmos trâmites da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que este princípio de liturgia sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil chama-se princípio
regulador do culto, conforme nós está na Confissão de Fé de Westminster e no Catecismo Maior, que são os nossos livros de doutrina. Que Deus o abençoe e que você possa zelosamente adorar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, em espírito e em verdade.